Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Então, e aí, continuam fazendo todo esse processo de higienização por conta desse vírus que parece que não vai embora nunca, mas se Deus quiser, daqui a pouco a gente tá livre, tá certo? Então, vamos continuar, gente, lavando as mãos, passando álcool em gel, usando máscara quando a gente precisar sair, tá certo? Então, eu quero também saber de vocês. Vocês estão bem? Estão se cuidando? Então, ó, que legal, tá bom, gente? Então, outra coisa. Quem lembra qual foi o conteúdo de ontem da nossa aula? Quem foi que lembra? Muito bem, matemática, onde a gente viu o quê? A multiplicação e a divisão dos números com 10, 100 e 1000, não foi? E o campo desconhecido, tanto da multiplicação como na divisão, onde a gente usa a operação invertida. Não foi? Se é multiplicação, a gente usa a divisão. Se é a divisão, a gente usa a multiplicação. E também uma coisa importante. Vocês fizeram atividade, gente, do livro? Então, ó, que bom, tá certo? Espero de verdade que vocês tenham compreendido como são essas operações, tá? E outra coisa, graças a Deus, ó, o nosso mascote agora já tem um nome. Então, o nome do nosso mascote agora é Dodô. E aí, Dodô, gostou do nome? Gostou? Ah, que maravilha, ó. Ele gostou do novo nome, tá certo? Então, não esqueçam que o nosso mascote se chama Dodô, tá bom? Então, eu e Dodô agora vamos mostrar pra vocês o que é que a gente vai aprender hoje. Bom, tia Bárbara, hoje o que é que a gente vai aprender? O nosso conteúdo de hoje, gente, é geografia. Tá? O que é que a gente vai ver em geografia, tia Bárbara? A divisão política. Mas o que é isso, tia Bárbara? A divisão territorial política, gente, onde a gente vai ver quais as regiões, tá? Que existem no nosso Brasil, no nosso território brasileiro, e também quais estados que compõem cada um dessas regiões. E no final a gente vai ter uma atividade maker, tá bom, gente? Então agora vamos juntos para as nossas operações e depois para o nosso conteúdo de geografia. Vamos lá, Dodô? Vamos? Meus amores, agora vamos lá para as nossas operações, tá certo? Que vai ser a última folhinha da nossa apostila de operações, que é a página 96, tá bom? Então, vamos lá para a nossa continha de hoje. Como vocês veem aí, tá? O primeiro quesito vocês vão fazer em casa. O segundo, como é a letra A e B, eu vou fazer a A e vocês vão fazer a letra B também do segundo. Como tia Bárbara sempre diz a vocês, quando é uma divisão com o número de 2 algarismos, né, no divisor, faça uma tabuada. Por isso que tia Bárbara já botou a tabuada aqui, que vai facilitar o nosso cálculo, tá certo? Então, vamos lá. No depósito há 7.620 sabonetes para serem colocados em 12 caixas iguais. Sabendo dessas informações, responda: quantos sabonetes caberão em cada caixa? Então, se lá no depósito tem 7.620 sabonetes e querem colocar em quantas caixas? 12. Então, a gente vai ver agora quanto é essa operação aqui. Vamos lá? Como a tia Bárbara já falou, aqui onde é que tem o 7, não tem como fazer ele sozinho, porque não tem como dividir 12 de 7, né? Então, aqui, ó, 76. Então, aqui, na tabuada de 12, qual é o número que fica mais próximo ou que tem multiplicado por 12, que dá 67? Então, no caso, aqui, ó, o número mais próximo é 62. Lembrando que tem que ser sempre o número menor, tá? Então, aqui, ó, o 6. 12 vezes 6, 72. Aí, a gente faz o que agora? Subtrai. 6 menos 2... 4. 7 menos 7, 0. Baixa o 2. Fica quanto? 42. Então, na tabuada aqui de 12, qual é o número que dá 42 ou se aproxima e fica menor do que 42? O 36, que é o número 3. Então, aqui vem o 3. 12 vezes 3, 36. Menos 6 para 12,
6, vai 1. 4 menos 4, 0. Baixa o 0 aqui. 60. Tem algum número aqui na tabela de 12 que dá 60? Tem. Qual é? O 5. 12 vezes 5, 60. 0 menos 0, 0. 6 menos 6, 0 também. Fecha a conta. Então, quantos sabonetes vão dar em cada caixa? 635 sabonetes. Tá certo, gente? Aí, na letra B, o que é que vocês vão ter que fazer? Na letra B, vocês vão ter que, se esses mesmos sabonetes forem colocados em caixas nas quais cabem 15 sabonetes, quantas caixas serão necessárias? Então, aí, vocês também vão fazer a continha, tá bom? Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que, como a tia Bárbara já falou para vocês, é de geografia, onde a gente vai conhecer hoje a divisão política do Brasil. Como assim, tia Bárbara? A gente vai conhecer as regiões e quais os estados que fazem parte dessas regiões. As regiões que a gente tem no Brasil são região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Lembra que a gente sempre viu isso lá em vegetação e lá em clima, que onde a gente viu aonde tinha toda essa questão, né, das regiões. Então, vamos lá junto para o nosso conteúdo. Bom, gente, como vocês sabem, né, depois das nossas operações, a gente vai para o nosso conteúdo, que hoje, como a tia Bárbara disse a vocês lá na frente, né, a gente vai estudar hoje sobre a divisão territorial política. Mas por que, tia Bárbara, a gente tem que estudar essa divisão territorial política? Porque, gente, a gente tem que reconhecer o nosso país, que é qual? Muito bem, o Brasil, tá? Como um quê? Um enorme território, uma enorme nação, tá, gente? E saber também, no meio, que o que é que acontece? Eles têm território, divisas, tá, gente? E essas coisas que a gente vai ver tudo aqui. O que é que vai acontecer? Tia Bárbara vai mostrar também para vocês um mapa, tá? Onde a Bárbara destrinchou todas as regiões, que a gente vai conhecer tanto essas regiões quanto os estados que fazem parte de cada região. Como a gente sabe, tem a região norte, nordeste, sul, sudeste e a centro-oeste. Tá certo, gente? Então, vamos lá para o nosso conteúdo, tá bom? Primeiro, a gente vai saber, tia Bárbara, o que é um território. Território, gente, ó, não é nada mais que uma área sobre o qual o Estado exerce a soberania e que abrange o solo ocupado pela nação. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, ele é um país pequeno ou grande? Grande, né? Então, ele tem o quê? Um enorme território. Por quê, gente? Porque a gente faz o quê? Ó? Abrange o solo ocupado pela nação. Ou seja, então, o solo que a gente ocupa, que é o nosso território, é imenso, porque o Brasil é muito grande. Ele tem o que? As 5 regiões, como a gente sabe, né? E por isso ele é enorme, tá? Então, ele tem um enorme território. E o que que acontece, tia Bárbara? Nesses territórios, a gente vai encontrar os limites, tá? Mesmo os limites de quê? Estado e estado, cidade com cidade, país com país. Tá certo, gente? Então, aqui, ó, o que é limite? É a demarcação territorial entre duas áreas vizinhas. Como a tia Bárbara falou, estados. Quando tem, por exemplo, um estado que é junto do outro, ele tem o quê? O seu limite territorial e também a sua divisa. Porque aí é quando a gente encontra 2 estados juntos, que cada um tem o seu limite. Que tia Bárbara vai mostrar isso para vocês melhor no nosso mapa, para vocês entenderem, tá certo? E quando se passa, gente, de país para país, é chamado de fronteira. Que tia Bárbara também vai dizer para vocês, tá? Quais são os países que o Brasil, o nosso território brasileiro, faz a fronteira com quais países. Aí tia Bárbara vai dizer também
a vocês, tá bom? Então, agora, a gente vai lá para o nosso mapa que tia Bárbara desenhou para vocês, tá? Gente, não sorria que vocês sabem que os desenhos de tia Bárbara não são, esses desenhos, né? Mas que faça com que vocês possam entender, tá? Quais são as regiões, quais os estados que eles têm, qual estado faz divisa com qual estado, tá? Qual é o limite de cada um. E também as fronteiras que o Brasil faz com outros países da América do Sul. Então, vamos lá correr para buscar o mapa, tá bom? Bom, gente, como tia Bárbara já disse a vocês, o nosso país, o Brasil, tá dividido em 5 regiões. Mas, tia Bárbara, quem foi que dividiu o Brasil em 5 regiões? Foi o IBGE, gente, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele fez isso no intuito de quê? De ficar mais fácil da gente estudar cada região do nosso país, tá certo? Então, a primeira região que tia Bárbara vai falar para vocês e mostrar para vocês é a região norte, que é essa parte daqui, ó, da área verde. Estão vendo, gente? E ela compreende a maior parte territorial, ou seja, a região norte, ela tem a maior parte do território que a gente viu, lembram? Então, é o que? A região norte ocupa a maior parte do nosso território do Brasil, tá certo? Então, e ela corresponde, gente, a 7 estados, que são eles. Aqui, ó, o Acre, Roraima, ou Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Todos esses daqui, ó, são da região norte. E aonde é que a gente encontra aqui na região norte? A maior parte, principalmente aqui na Amazonas, tá? No Amazonas, a floresta amazônica. Tá certo, gente? Então, relembrando, região norte, que a gente vê o Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Tá certo, gente? Que é conhecido pela parte de maior extensão territorial e fica também a maior parte da floresta amazônica. Ok, gente? Pronto. Agora, a região Nordeste. A região Nordeste é a que tem a região que tem mais números de estados, ou seja, são 9 estados na região Nordeste. E a região Nordeste, ele é conhecida pelo quê? Pelas suas belas praias, porque como a gente vê, todos esses estados aqui, ó, do Nordeste, a parte amarela, elas têm o quê? A parte, ó, litorânea. Então, em toda parte daqui, eles têm o quê? Praias. Então, as praias são as mais belas do Brasil. Quais são os estados, tia Bárbara, que correspondem à região Nordeste? Maranhão, Piauí, Bahia, aqui pequenininho, Sergipe, menor ainda, Alagoas, Pernambuco, que é o nosso estado, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, qual é a região do nosso estado no Brasil? Região Nordeste, que fica em qual estado? Pernambuco. Tá certo, gente? Então, agora, a gente vai ver o quê? A região que tá aqui, ó, como a parte rosa, que é a região do Centro-Oeste. Certo, gente? Por que do Centro-Oeste, tia Bárbara? Porque ela fica, ó, gente, com esses 3 estados aqui apenas e o Distrito Federal. Mas, tia Bárbara, o que é o Distrito Federal? É a capital do nosso país, ou seja, do Brasil, né? Que a capital é qual? Brasília, que fica onde? No Distrito Federal, aqui, que é bem pequenininha, no Centro-Oeste do nosso país. Junto com Mato Grosso do Sul e Goiás, tá certo, gente? E o que é que acontece? Por que eles são conhecidos, tia Bárbara, aqui? São principalmente conhecidos pela parte, gente, da pecuária e agricultura. A gente consegue encontrar a maior parte da agricultura e pecuária nessa região do Centro-Oeste, que é o Mato Grosso do Sul, Goiás e a cidadezinha pequena, o estadozinho pequeno
do Distrito Federal. Tá certo? Bom, gente, agora a gente vai falar da região, ó, Sudeste, tá? Que tá aqui na parte vermelha, que corresponde a 4 estados. São eles: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas, tia Bárbara, ela é conhecida como o quê? É a região, gente, mais populosa do país, tá certo? E também é onde a sua economia é a mais desenvolvida, principalmente em São Paulo, que fica aqui, ó, esse estado de São Paulo, certo, gente? E por último, a gente vai ver o que? A região região sul, né? Que essa daqui é a Sudeste, a região sul, que corresponde a 3 estadozinhos: Rio Grande, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo, gente? E elas são bem conhecidas por quê, tia Bárbara? A região sul, ela é o quê? Ela é a menor que a gente tem e também, gente, é a mais fria, como a gente viu, né? Lembra que a gente viu lá no clima, aquele negócio dos vales, tudinho, que era mais na região sul? Então, é exatamente aqui que às vezes chega até a ter geadas, tá? Nessa região daqui. Então, gente, agora o que é que a gente vai ver? As divisas e os limites, tá bom? Então, como tia Bárbara falou, às vezes a gente vê os limites, que é o quê? Que tem o quê? Divisas. E esses limites são esses, gente, ó. O limite entre Amazônias e Roraima. Então, esse daqui, ó, é a parte que fica o quê? A divisa. A divisa entre Amazonas e Roraima é esse pedacinho aqui que divide o quê? Os 2 estados. A mesma coisa aqui, ó, a divisa entre Amazonas e o Acre. A divisa entre Amazonas e Roraima. Tá certo, gente? Então, ou seja, o limite de cada desse daqui, tá? Desse território que faz divisa um com o país, com o estado, tá, gente? Um do outro, que a gente chama de divisa. E quando a gente chama, tia Bárbara, de fronteira, como a gente viu, fronteira é feito o quê? País por país. Então, quais são os países, tia Bárbara, que a gente vê, que encontra, que o Brasil faz fronteiras com eles? Quais são? Será que vocês sabem? Não? Então, tia Bárbara vai dizer agora para vocês. Vão olhar aí o livro de vocês, vão perceber que aí no livro de vocês não vão trazer essas fronteiras, tá certo? Só traz mesmo os estados, tá? Das regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Porém, para que vocês entendam essa questão da fronteira, tia Bárbara também resolveu trazer os países que fazem fronteira com o Brasil. Então, lembrando, o limite entre estados e estados, a gente chama de quê? Divisa. E o limite que a gente chama de país e país, a gente chama de quê? De fronteira, tá certo? Então, vamos lá. Quais os países que fazem fronteira com o nosso país, o Brasil? Ao norte do nosso Brasil, ou seja, em cima do nosso país, a gente encontra o quê? O Suriname, a Guiana, a Venezuela, a Guiana e a Guiana Francesa. Essa Guiana Francesa, tá? É um território pequeno que pertence à França, lá na Europa, tá? Mas eles têm aqui um pedacinho de terra na América do Sul, tá bom? Lembrando que todos esses países aqui, gente, fazem parte da América do Sul, tá bom? Então, vamos lá. A noroeste do nosso país fica a Colômbia, o país da Colômbia. A oeste do nosso país, tá? Que fica aqui no lado esquerdo do nosso país, a gente encontra o Peru e a Bolívia. A sudoeste do nosso país, ou seja, na diagonal, na parte sul, a gente encontra o quê? O Paraguai e a Argentina. E na parte sul, ou seja, lá embaixo, no final do nosso Brasil, embaixo lá do Rio Grande do Sul, a gente encontra o Uruguai. Tá certo, gente? Então, agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos resumir o que a gente aprendeu e tia Bárbara vai deixar uma atividade maker para vocês hoje. Então, vamos lá.
o que é que eu quero que vocês façam? Primeiramente, vamos lá fazer o resumo. A gente viu que o território, né, é quando a gente vê que é o espaço de solo que uma nação compreende e chama de país. Não é, por exemplo, o Brasil, como a tia Bárbara falou, é o quê? Um enorme território, porque ocupa uma vasta parte do território do mundo. Então, ou seja, a maioria da América do Norte, tá? Ou América do Sul, é feita pelo Brasil, como a gente vê naquele mapa. E também, o que é que acontece para vocês, gente? Aproveitem que vocês vão pesquisar para fazer atividade maker. O que é que vocês vão fazer? Aproveitem e pesquisem aí, no celular de vocês, no computador, enfim, onde vocês fazem as pesquisas, o mapa da América do Sul. Aí vocês vão ver direitinho tanto quanto fica esses países que fazem fronteiras com o Brasil, tá? E a localização direitinho de cada um. E também dos estados que a gente falou, das regiões, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? A gente viu que limite era isso, né? O território era isso. E a gente chama o quê? De limite, que nesse limite a gente tem as divisas, que são entre estados, como a tia Bárbara falou, a divisa entre o Acre e a Amazonas, né? Então, aí vem Pernambuco e Bahia, Alagoas e Sergipe, então, que ficam próximos, tá? E a divisa, que às vezes, gente, a divisa que a gente vê é tão interessante que às vezes é só, por exemplo, tem uma pista e nessa pista, no momento, a gente tá em Alagoas e o outro lado a gente tá em Sergipe. Às vezes a gente tem divisas que a gente consegue colocar um pé em cada estado. Ou seja, bota um pé em um estado, o pé em outro e a gente vai estar em 2 lugares no mesmo tempo, certo? Então, quando a gente viu a questão do quê? Fronteiras, foi como a tia Bárbara falou, que é entre países e países. Que no caso, o Brasil faz fronteira com esses daqui que a gente falou. Colômbia, Argentina, Peru, né, gente? Suriname, Guiana Francesa, enfim. E também a gente viu o quê? As regiões, que a gente viu que eram quantas? 5. E quem foi que dividiu o Brasil em 5 regiões? Foi o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que resolveu dividir o Brasil em 5 regiões para que ficasse mais fácil da gente estudá-las. Não foi, gente? Então, a primeira é a região norte, como vocês viram, né, aquela partezinha do mapa de tia Bárbara, que é a parte verde. Depois a gente viu a parte nordeste do nosso país, que é onde fica o quê? O estado de Pernambuco. Lembram que é o que a gente mora na região, então, nordeste, tá? Aquela parte amarela, que a Bárbara vai mostrar novamente daqui a pouco para vocês. A gente viu a região centro-oeste, que é onde fica também bem pequenininho lá o Distrito Federal, que é a capital do nosso país, que é o Brasília, né, gente? E também que fica o quê? Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A gente também viu a região sul, que era o quê? Santa Catarina, não foi? O Paraná e o Rio Grande do Sul, que como a gente viu que é o mais frio, a região mais fria. E a gente viu também a região sudeste, que foi o quê? Aqui compreende o quê? São Paulo, Rio de Janeiro. Lembram que é, como a tia Bárbara falou, a mais populosa e a que tem a economia mais desenvolvida, que é principalmente o estado de São Paulo. Tá bom? Então, e também a gente viu as fronteiras que fazem parte que fazem os países que fazem fronteira com o Brasil na América do Sul. Não esquece, tá certo, gente? E também agora tia Bárbara vai falar a vocês de uma atividade maker. O que é que tia Bárbara quer que vocês façam na atividade maker? Tá bom? Então vamos lá para a gente descobrir o que é que tia Bárbara quer na atividade maker de hoje. Como tia Bárbara falou que ia trazer novamente o mapa para vocês verem, por quê? Porque a atividade maker da gente de hoje vai ser exatamente essa. Vocês vão ter que fazer o quê? Desenhar esse mapa daqui, tá? E destacar, gente, as regiões. Não precisa destacar aqui no mapa, tá certo? As regiões não.
Ou as regiões não, os estados não. Aí o que é que eu quero que vocês façam? Como tia Bárbara falou, tá? A gente tem todos esses estados nas nossas regiões. Aqui no região norte, a gente tem Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Pará e Amapá. Aqui na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal lá pequenininho. E aqui na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região nordeste, que tem mais estados, são o quê? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, gente, o que é que eu quero de vocês hoje? A nossa atividade maker vai ser essa. Vocês vão pegar uma folha de ofício e vão desenhar o mapa, certo? Desenha, gente, grandezinho, mais ou menos do tamanho da folha de ofício. Ah, tia Bárbara, mas na folha de ofício não dá, porque tem essa parte mais achatada da parte nordeste do Brasil. Peguem duas, aí vocês colam uma na outra, certo? O que é que vai acontecer? Desenhou, destaca as regiões. Então, embaixo das regiões, é aí onde é que vai a pesquisa. Vocês vão fazer o quê? Vai lá no Google, em livros, aonde vocês tiverem a fonte de pesquisa de vocês. Vai fazer o quê? Vai botar lá, atrás do mapa, bota atrás do mapa. Depois de desenhar, bota atrás. Região Norte. Quais são os estados da região Norte? Tá, gente? E quais são as capitais dele? Ou seja, estado Amazonas. Qual é a capital? Manaus, certo? E assim sucessivamente de todos da região Norte. Depois vai para a região Nordeste e vai procurar também todos os as suas capitais, tanto os estados daqui que você já tem no livro, e vão pesquisar também a capital dos estados da região Nordeste, tá certo? E isso vocês vão fazer como? Sempre, ó, também da região Sudeste, da região do Centro-Oeste e a região Sul, certo, gente? Todos os estados e capitais, tá bom, gente? Então, a nossa aula fica aqui por hoje, tá? E eu espero que vocês tenham entendido. Como vocês sabem, qualquer coisa, a gente tira as nossas dúvidas lá no Google Meet, tá? E também, quando vocês fizerem esse trabalho, tá? Do desenho do mapa e da pesquisa, o que é que vocês vão fazer? Tirar foto, marcar o Instagram da escola, mandar para tia Messia, para tia Bárbara ver que vocês estão fazendo essas atividades, tá bom, meus amores? Não esqueçam, por favor. Tá? E também, gente, hoje a gente vai ter o quê? Um beijo especial para quem? Diego. Diego, feliz aniversário, meu amor. 1 milhão de beijos, tá? Que Papai do Céu te abençoe hoje e sempre. E para vocês também, gente, ó, um beijo grande no coração de vocês e até amanhã.